Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos os queridos irmãos. Estamos mais uma vez nos reunindo para estudar a palavra do Senhor e nós temos nos dedicado nas últimas quintas-feiras a estudar com base no livro Retorno à Santidade. Na última ocasião em que estivemos juntos, nós começamos a estudar a respeito dos pecados de pensamento. Temos tratado a respeito dessas áreas que, porventura, são categorias de pecados nas nossas vidas e que, para que sejamos santos, nós precisamos abandonar essas áreas, identificá-las, confessar os pecados e abandonar as práticas pecaminosas que, porventura, nós tenhamos nas nossas vidas. Aí, na última ocasião em que estivemos juntos, nós estivemos tratando na nossa apostila, na página 8 da apostila. E estivemos falando a respeito de alguns tipos de pecados de pensamento. Primeiro, nós falamos a respeito da importância de levarmos cativo, ou seja, sujeito em obediência a Cristo todo e qualquer pensamento. E aí, na ocasião, nós destacávamos pensamentos relacionados a questões terrenas que possam estar absorvendo a nossa mente mais do que Deus. Nós falamos a respeito do trabalho, do lazer, em detrimento do crescimento espiritual. Nós tratamos um pouquinho a respeito de pensamentos impuros, não apenas no âmbito da impureza sexual, num primeiro momento. Nós falamos de pensamentos de julgamentos, de juízos equivocados de pessoas, coisas desse tipo. Então, também nós falamos a respeito de pensamentos de medo e de raiva. Concluindo essa primeira parte, nós falamos um pouco também da área da pureza sexual. Trabalhamos alguns pensamentos relacionados ao desejo sexual. Nós focamos bem a questão de que o desejo sexual é uma bênção, é algo que foi dado por Deus, mas que ele só deve ser saciado no âmbito do casamento. E aí nós destacamos pensamentos relacionados a isso, olhares impuros, atitudes impuras, atos cometidos antes do casamento propriamente dito, ou pensamentos relacionados a esses atos. Aí falamos a respeito da necessidade de abandonarmos esses atos, de confessarmos os pecados, de purificarmos as nossas vidas. Hoje, continuando nessa área, para aqueles que estão optando por acompanhar na apostila o estudo, porque pode ajudar, porque depois também é um material para ser retornado e estudado. Então, nós vamos focar na página número 9 da nossa apostila, e eu gostaria de fazer leitura de um texto que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu quero convidá-lo, como costumeiramente nós fazemos, a orar, a buscar a presença do Senhor, pedir a sua graça, a sua misericórdia sobre esse nosso momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu bendito nome, Paizinho, te engrandecemos, te exaltamos, Pai querido, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o Criador, o mantenedor deste mundo, e todas as coisas acontecem pela tua providência divina e pela tua divina vontade, Pai querido. E nós somos servos, submissos, sujeitos a esta vontade soberana, Pai.
Essa vontade, Senhor, tem nos preservado, tem nos abençoado, tem nos suprido, tem permitido que nós vivamos nesta terra e viveremos até que o Senhor decida que o nosso tempo aqui terminou. Louvamos o Teu nome por tudo isso, porque temos tido momentos, Senhor, e oportunidades na Tua presença, oportunidades com a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela tem sido verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. A Tua palavra, ela é inspiradora, ela é poderosa, ela ilumina as nossas mentes, ela fortalece o nosso espírito, Pai. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos deu a conhecer a Tua verdade e nós fomos libertos por ela. Papai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai querido, nós queremos confessar os nossos pecados diante da Tua presença. Confessar, Senhor Todo-Poderoso, aquilo que tem causado, Senhor, desagrado no Senhor, Pai querido. Tudo aquilo, Pai querido, que o Senhor conhece de nós, Pai querido, e que não tem estado de acordo com a Tua santa vontade, Pai. Nós pedimos perdão, Pai querido, e que cada um que está ouvindo e que está orando juntamente comigo neste momento, Pai querido, possa fazer uma análise na sua mente, no seu coração, na sua vida, Pai querido, e aquilo que nós vivemos neste dia, Pai querido, que tenha te desagradado, Senhor, atitudes, pensamentos, omissões da nossa parte, Pai. Nós queremos pedir perdão. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor prepare as nossas mentes e corações neste momento para recebermos esta porção da Tua palavra por meio deste estudo, Pai. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, nesse sentido. Fala aos nossos corações aqui por intermédio da Tua palavra, Senhor amado. Purifica-nos de toda injustiça e ajuda-nos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ao terminar este momento de estudo, estarmos nutridos, estarmos fortalecidos, estarmos desafiados a sermos verdadeiramente santos, Pai querido, porque a santidade, Senhor, ela é demonstrada na prática, Pai. Não no conhecimento que nós temos, nem, Senhor Todo-Poderoso, no tanto que nós vamos à igreja, ou tanto de vídeos e de pregações e de tantas coisas que nós possamos fazer, mas naquilo que nós fazemos com o que recebemos de Ti, com as instruções da Tua palavra, com os ensinamentos dos Teus filhos, Pai. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a sermos verdadeiramente santos, Pai querido, e a verdadeiramente obedecermos ao Senhor e à Tua palavra, Pai querido, para que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, para que nós possamos ser instrumentos do Teu amor, da Tua graça, da Tua justiça e verdadeiramente santos num mundo corrompido, Pai querido, mas aonde nós hemos de influenciar, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, agradecidos porque o Senhor ouve as nossas orações. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, voltando a tratar então do assunto relacionado a pecados na área do pensamento, aí que precisam ser sanados nas nossas vidas, precisamos ter as nossas mentes puras, precisamos ter o nosso pensamento livre de domínios obscuros, de ações e dardos inflamados do maligno e mesmo da influência da natureza pecaminosa nossa ou do mundo onde nós vivemos. Precisamos viver no mundo sendo influências do mundo e não sendo influenciados pelo mundo. Nós lemos aqui em Colossenses que nós espiritualmente morremos para a nossa velha vida e ressuscitamos com Cristo. E aqueles que ressuscitaram com Cristo devem buscar as coisas celestiais. O Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, sendo questionado a respeito de qual seria o grande mandamento, ou o primeiro e mais importante mandamento, ele dá uma resposta àqueles que o tentavam, que está escrita lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, e que diz assim: Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De acordo com o Senhor Jesus, e essa é uma citação do Antigo Testamento, de uma oração que os judeus costumavam, uma recitação que os judeus costumavam fazer, chamada Shema. E o Shema é essa confissão de que Deus é o único Deus e que ele deve ser amado de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a força. Esse deve ser o objetivo de todo aquele que em Cristo nasceu de novo. Amar verdadeiramente o Senhor, colocar verdadeiramente o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E cabe alguns questionamentos, como nós temos trabalhado, fazendo questionamentos para a reflexão, que nos ajudam a refletir, nos ajudam a trazer a prática daquilo que nós estamos aqui estudando, para aplicarmos na nossa vida realmente como nós devemos aplicar como cristãos. Então, reflitamos em alguns questionamentos do nosso texto. Em primeiro lugar, as suas inclinações e prioridades, elas frequentemente revolvem em torno de pessoas e coisas mais do que em Jesus? Esse é um questionamento que nós devemos de fazer. O que é mais importante para nós? O que vem em primeiro lugar nas nossas vidas? Um dos ensinamentos de Jesus é que nós devemos de estar dispostos a renunciar todas as coisas por causa de Jesus e colocarmos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando nós tratamos de pecados de pensamentos, o que tem estado na nossa mente? O que ocupa os primeiros lugares no nosso pensamento? São pessoas e coisas ou é o Senhor Jesus? As pessoas, elas devem ser importantes para nós. E as coisas que nós recebemos da parte do Senhor e que o Senhor nos confia para a nossa mordomia, devem ser importantes para nós. Mas elas devem estar sujeitas ao domínio de Cristo. Elas têm o seu valor abaixo do valor de Cristo. Não é que uma pessoa não tenha valor, ou não é que as coisas que Deus nos confiou, a nossa casa, os nossos bens, foi Deus que nos deu. As pessoas que Deus coloca no nosso convívio, no nosso relacionamento, vamos dizer assim, para se relacionarem conosco, é Deus que coloca. Todavia, algumas pessoas, mesmo cristãos, acabam deixando o Senhor Jesus de lado e priorizando a aquisição de bens e o relacionamento com pessoas. Isso é uma inversão de valores e isso acaba, muitas vezes, mal. Porque nós precisamos nos relacionar com as pessoas baseado no nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos cuidar das coisas que Deus nos confiou baseado no nosso relacionamento com o Senhor e nas bênçãos que Ele nos concede. Porque aí Ele preserva as coisas que nos deu. Ele abençoa os nossos relacionamentos. Por que muitos relacionamentos têm problemas? Por que muitos relacionamentos não dão certo? Por que pessoas... E aqui eu não estou falando só do âmbito do casamento, irmãos. Quando a gente fala de relacionamento, nós falamos do âmbito das amizades, do âmbito dos relacionamentos na igreja. E quantos problemas nós vemos por aí, muitas vezes, surgidos exatamente do fato de que o que fundamenta o meu relacionamento com os outros, às vezes, não é Cristo. Cristo, ele não está em primeiro lugar na minha vida, e aí isso afeta os meus relacionamentos, porque os relacionamentos, muitas vezes, eles são egocêntricos. Eu quero me relacionar com as pessoas para me beneficiar das pessoas,
ou para influenciar as pessoas de alguma maneira. E quando isso não dá certo, eu me frustro, eu me magoo com as pessoas, eu perco amizades, eu desfaço amizades. E agora, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que nós entendemos é que o nosso relacionamento com as pessoas é um relacionamento de serviço, é um relacionamento de amor. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar nos nossos pensamentos, nós entendemos que as coisas que Deus colocou na nossa mão, elas não devem ser mais importantes nem que Deus e nem que pessoas. Porque elas vão se desvanecer com o tempo. E por um tempo elas vão estar nas nossas mãos e daqui a um pouco elas não estão mais. Você já parou para pensar que talvez você tenha uma casa, ou que você tenha um carro, ou que você tenha uma moto, ou que você tenha outros bens materiais, sejam eles quais forem, e em algum momento o Senhor vai chamar você para a eternidade e esses bens vão ficar aí. Vão ficar para quem herdar esses bens. Ou seja, somos mordomos daquilo que Deus confia para nós. Outra questão. Você tem mais paixão pelas coisas terrenas do que pelas coisas espirituais? Esse é um questionamento que nós precisamos fazer. O que ocupa a maior parte do nosso pensamento? Pensamos em Deus e nas coisas espirituais e nas coisas celestiais? Quando nós priorizamos Deus, nós conseguimos ver todas as coisas através da lente da palavra de Deus. Nós temos direção de Deus, nós recebemos sabedoria que vem do alto para conduzirmos as nossas vidas, para nos conduzirmos nos nossos relacionamentos, nos nossos momentos de lazer, no nosso trabalho. E Deus nos abençoa em todos os aspectos, em todos os sentidos. Outra questão. Você se alegra mais com assuntos relacionados ao seu trabalho, esportes ou lazer, do que com pensamentos acerca do reino de Deus? Nós já, inclusive, na última quinta-feira nós tratamos um pouco de questões semelhantes a essa. E nós dizíamos que o problema não é o esporte, o problema não é o lazer, o problema não é o trabalho. Tudo isso são dádivas de Deus para nós. O problema é quando nós invertemos as coisas e tudo isso vem antes de Deus. Trabalho vem antes de Deus, lazer vem antes de Deus, esporte vem antes de Deus. Nenhuma dessas coisas que nós estamos falando aqui são pecados. Trabalhar é uma dádiva de Deus. Ter um dia, um momento para o descanso é uma bênção de Deus. O ser humano precisa do descanso. O esporte serve para aprimorar o nosso físico, serve para nós cuidarmos do nosso corpo, serve para nós aliviarmos a nossa mente. Tantas coisas que o esporte serve. Agora, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, cada um desses aspectos ocupa o nosso pensamento de maneira adequada. Eu vejo o trabalho como uma forma de sustento para a minha vida. Eu vejo o trabalho como uma bênção de Deus, como uma maneira de me relacionar com os meus colegas e compartilhar da palavra de Deus, falando ou em silêncio, porque eles veem Deus na minha vida e nas minhas atitudes. Eu encontro no esporte, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, e eu tenho o meu momento de esporte, ou seja, não é uma coisa ou outra. O cristão ele não tem que escolher, ou eu trabalho, ou eu sirvo a Deus, ou eu jogo futebol, jogo basquete, jogo vôlei, ou eu sirvo a Deus, ou eu vou à praia, eu vou à piscina.
eu vou pescar, eu vou fazer alguma outra coisa ou eu sirvo a Deus. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus e eu posso fazer todas elas abençoado por Deus e de uma forma leve, mas sem que essas coisas se tornem idolatria. Qual é o problema nosso? Quando que nós pecamos com o nosso pensamento nessas áreas? Quando eu dou mais lugar, eu torno o esporte, ou eu torno o trabalho, ou eu torno o prazer, o lazer, um ídolo para a minha vida, irmãos. Qualquer coisa que virar ídolo está contrariando a palavra de Deus. Porque está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, não terás outros deuses diante de ti. Tudo que ocupa o lugar de Deus acaba sendo um ídolo. Agora, tudo isso pode ser bênção, como eu estava dizendo para os irmãos. Eu posso jogar futebol para a glória de Deus e ainda no jogo de futebol me relacionar com pessoas para falar do Evangelho do Senhor. No lazer, no momento que estou fazendo uma caminhada, no momento que estou passeando com a família, no momento que estou jantando com amigos. Se eles são cristãos, pode ser um momento para edificação mútua. Falamos das coisas do reino, nos alegramos no Senhor, evitamos conversas profanas, evitamos conversas que nos levam a pecar contra Deus. Agora, se são amigos que não são cristãos, eu tenho a oportunidade de levar a palavra para essas pessoas, de compartilhar algo de Deus, de convidá-las para ir à igreja, de falar do Evangelho, de buscar uma oportunidade. Ou seja, em todos esses âmbitos, se eu não inverter os valores e se não forem eles que ocuparem o primeiro lugar no meu pensamento, eu posso utilizá-los para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Para que ou para quem você devota a maioria dos seus pensamentos e energias? No que é que você pensa mais? Se qualquer outra coisa ocupa mais os seus pensamentos ou a sua energia do que o Senhor, isso é um pecado que precisa ser confessado. Jesus, ele está no centro das suas prioridades ou ele ocupa só um cantinho dos seus pensamentos e dos seus planos? Quanto tempo você fica pensando em Jesus, orando a Jesus, falando de Jesus, lendo a respeito de Jesus? Jesus é alguém presente realmente na sua mente ou você pensa nele só no domingo? Você pensa nele só quando está precisando de alguma coisa? Esse é um questionamento. Se você não tem colocado o Senhor Jesus como o primeiro lugar nos seus pensamentos, você precisa se arrepender, porque isso é um pecado. Se diante dessas perguntas você se apercebe que muitos dos seus pensamentos eles estão voltados para coisas terrenas, para coisas materiais, para coisas que não vêm de Deus, que não são coisas do alto, como nós fizemos leitura, você precisa se arrepender. Você precisa pedir sabedoria, graça de Deus, em primeiro lugar perdão, mas sabedoria e graça de Deus, para que as suas inclinações sejam inclinações para Deus. Que você pense nas coisas do alto. Que você tenha essa realidade de vida e de pensamentos. Deus, se você pedir a Ele, e se você se comprometer em ser uma pessoa que vai colocar Deus em primeiro lugar, que vai colocar Jesus em primeiro lugar nos seus pensamentos, Deus o ajudará. Passemos para uma outra categoria agora
possíveis pecados de pensamentos que nós possamos ter. O Salmo 1, na sua segunda estrofe, ou no seu segundo verso, ele diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Salmo 119, os versículos ou versos 15 e 16, dizem o seguinte: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Considerando essas escrituras e tantas outras que nós temos, nós podemos ter certeza que a vontade de Deus é que cada crente tenha passagens bíblicas na sua cabeça, passagens bíblicas guardadas na sua mente, que possa usar, que possa trazer à memória, que possa refletir a respeito delas. É preciso que nós, como cristãos, diariamente escolhamos nos alimentar da palavra de Deus e guardar a palavra de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações. Eu gostaria de novamente levantar algumas perguntas para a nossa reflexão a respeito desse tipo de pecado, de omissão na área do pensamento. Primeiro, você tem o hábito de ler e estudar seriamente a palavra de Deus diariamente? Irmãos, essa deve ser a responsabilidade de todos nós como cristãos. Diariamente estudarmos a palavra de Deus. Diariamente estarmos aprendendo e nos comprometendo com a verdade da Bíblia, nos enchendo dela, nos enchendo através dela da presença de Deus. Isso é um hábito a ser desenvolvido. Você medita em versos chaves ou a palavra de Deus tem um pequeno espaço nos seus pensamentos? E o que se pretende dizer aqui com versos chaves? Nós temos alguns versos da Bíblia, algumas passagens da Bíblia específicos que falam sobre temas específicos, que falam sobre salvação, que falam sobre sabedoria, que falam sobre pecado, que falam sobre amor, que falam sobre justiça. São tantos os temas e que é responsabilidade nossa como cristãos conhecermos para vivermos de acordo com eles. E o caminho é a meditação, irmãos. É a reflexão aprofundada. A meditação é muito mais do que uma leitura da palavra. Aqueles que meditam são aqueles que refletem a respeito do significado do que estão lendo. São aqueles que pensam e que oram a respeito daquilo e que analisam a própria vida com base naquilo para ver se estão vivendo daquela maneira. Quando nós nos deparamos com uma palavra, como o texto que nós fizemos leitura, do verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quantos elementos aí nós nos deparamos para a nossa reflexão? É uma orientação do salmista e que se aplica às nossas vidas, e que meditar nesse verso-chave é o que fazer? É olhar para essa palavra com atenção e, em primeiro lugar, nos questionar. Eu tenho satisfação, eu tenho prazer, eu tenho alegria na palavra de Deus, na Bíblia. Eu anseio por ler a Bíblia. Quando eu leio ela surte efeito na minha vida. E se não está surtindo, por que não está surtindo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso praticar mais aquilo que eu leio. O que está impedindo que eu sinta satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus? É pecado?
É frieza espiritual? É distanciamento de Deus? É falta de vida de oração? Então a meditação é isso. Eu pego a palavra e aplico para mim. Né? Ou eu sou uma pessoa que realmente eu olho para esse texto, eu estou fazendo uma cogitação, mas qual seria a outra? Eu me alegrar, eu pegar esse texto e louvar o Senhor e dizer: Senhor, eu louvo o teu nome porque graças a Deus eu sinto essa satisfação, essa alegria de meditar na tua lei. Eu sinto que a tua palavra, ela é verdade, é uma verdade profunda, é uma verdade que me fortalece, é uma verdade que me alegra, é uma verdade que me alimenta. E eu medito realmente, como diz esse texto, diariamente na tua lei, na tua palavra. Eu fico analisando, cada dia eu pego um texto, eu analiso e aplico a verdade dele e vivo essa verdade. Meditar de dia e de noite na tua palavra é uma realidade para a minha vida e, portanto, eu louvo o teu nome e eu oro ao Senhor para que eu possa me manter assim. Então, você pode ser uma pessoa como essa que eu estou citando. Mas, em todos os casos, meditar em palavras-chave tem esse significado. Eu medito e eu guardo essas verdades e eu aplico e eu vivo a minha vida de acordo com essa verdade. Agora, o outro lado da pergunta é pessoas que têm um pequeno espaço nos seus pensamentos para a palavra de Deus. Que estão frios em relação à palavra de Deus, que estão distantes de Deus e da sua palavra e não sentem alegria e prazer. Que tipo de pessoa você é? Você precisa pedir perdão para Deus nesse sentido? É importante dizer, irmãos, que para que nós enchamos a nossa mente da palavra de Deus, é preciso dedicação, é preciso disciplina, é preciso decisão. Primeiro passo, é preciso pedir perdão se você não está fazendo isso e tomar uma decisão hoje. A partir de hoje eu vou me envolver mais com a palavra de Deus. Gente, a gente arranja tempo para tudo. Quando a gente quer, a gente dá um jeitinho. Aí quando a gente quer, a gente acorda uma hora mais cedo, a gente dorme uma hora mais tarde, a gente tira menos tempo de intervalo para o almoço, a gente tira um tempinho da hora de lazer, a gente deixa de olhar uma série, a gente deixa de olhar um filme, a gente deixa de fazer alguma coisa, mas a gente arranja, quando quer, a gente arranja tempo para fazer o que a gente quiser. Então, decida separar um tempo de qualidade para meditação na palavra e para a oração. Encha a sua mente e o seu coração da palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa fortalecida espiritualmente, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa que vai estar mais próximo de Deus. À medida que nós vamos enchendo as nossas mentes com a palavra de Deus, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para pensamentos impuros, não tem lugar para falar mal dos outros, mas tem lugar para alegria, para satisfação no Senhor. Passemos para uma outra categoria de pecados que podem ser pecados de pensamento. Tiago, capítulo 4, e verso 3, nos diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres.
ter motivos inadequados é um pecado que muitas pessoas não prestam atenção muitas vezes ou consideram como se não fosse pecado. E como o Tiago diz aqui, muitas orações não são atendidas por causa desse fato. Muitas pessoas se aproximam de Deus só para pedir alguma coisa para Deus. Muitas pessoas acham que Deus é algo como um gênio da lâmpada, que Deus é algo como um ser que fez o mundo apenas para nos satisfazer. E Deus fez o mundo para a glória dele. E Deus, ele gosta de nos fazer felizes. Ele gosta de nos abençoar. Mas ele também gosta da nossa fidelidade, da nossa obediência e da nossa motivação adequada. Ele gosta que nós coloquemos ele como prioridade nas nossas vidas. E aí, todo o restante que nós necessitamos para viver e viver bem em todos os aspectos da nossa vida nos são acrescentados. O problema é essa percepção equivocada que alguns têm, de que Deus é aquele que dá qualquer coisa e basta eu pedir. E tem coisas que às vezes Deus vai nos dizer não. Algumas perguntas para reflexão. Você se sente culpado por buscar a Deus mais pelo que Ele pode fazer por você do que por amor genuíno por Ele? Você, quando você analisa essa questão, como você se sente? Deus é realmente o Deus do seu amor? O Deus a quem você dedica a sua vida? O Deus que você adora? O Deus que preenche a sua vida? Ou Ele é o Deus que você lembra dele quando precisa de uma cura, quando precisa de um bem material, quando precisa de um livramento? Precisamos analisar as motivações do nosso coração. E quando motivações estão erradas, nós precisamos corrigir. Você sente que seus pensamentos estão misturados com desejos egoístas ao invés de estar buscando a glória de Deus? Está aí um problema, irmãos, que alguns cristãos enfrentam, porque parece que não entenderam bem ainda a palavra de Deus. E alguns religiosos que não são cristãos não podem sequer entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se discerne pelo Espírito Santo. E quem não é cristão não foi regenerado pelo Espírito Santo e não tem o Espírito Santo habitando em si. Então, muitos religiosos se aproximam de Deus pensando que Deus, pela sua bondade, Deus realmente é bom, vai dar a eles tudo aquilo que eles pedirem, tudo aquilo que eles quiserem. Mas algumas pessoas só querem se utilizar de Deus. Enquanto que o cristão verdadeiro, ele busca a glória de Deus. E não é que seja, irmãos, não é que seja errado nós querermos ser abençoados por Deus. Não é errado nós querermos ser abençoados por Deus em nenhuma área. Não é errado nós querermos ter bens materiais. Não é errado nós querermos ter um bom emprego. Não é errado nós querermos fazer uma boa faculdade. Pelo contrário, todas essas coisas para os cristãos vão ao encontro, inclusive, do chamado de Deus para a vida deles. Alguns cristãos são vocacionados para terem posições e vocações e profissões importantes que os destacarão e que permitirão que eles tenham bens materiais
e que sejam bem-sucedidos em diversas áreas, mas nós devemos de entender isso daí como a consequência da glória de Deus manifesta nas nossas vidas. Porque todas essas coisas só podem ser usufruídas de maneira correta quando nós entendemos que é Deus que está nos concedendo, que é fruto da glória de Deus, que é Deus glorificando a si mesmo por intermédio da nossa vida e da nossa obediência. Aí nós aprendemos a dar valor às coisas, o devido valor, porque foi Deus que nos deu, porque foi Deus que nos abençoou, e ao mesmo tempo aprendemos a adorar a esse Deus e a entender que tudo, inclusive nós e as nossas conquistas, foram feitas para a glória dele. Você está ciente do seu desejo de ser notado e elogiado pelas pessoas, ao invés de estar simplesmente buscando agradar a Deus? Nós nos deparamos com cristãos que têm essa necessidade de reconhecimento, necessidade de destaque, necessidade de estar à frente das coisas. E essa é uma falha de caráter, esse é um problema que, como cristãos, se nós temos, nós precisamos corrigir nas nossas vidas. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele. E é importante que nós façamos e sirvamos uns aos outros, não querendo nada em troca, porque o reconhecimento já é uma recompensa que é dada no lugar do galardão que nós teríamos no reino dos céus. Inclusive o Senhor Jesus alerta a respeito disso no Sermão do Monte, falando aos seus discípulos, dizendo que eles deviam de evitar dar esmolas, orar, jejuar, de maneira a ser reconhecido pelos homens, porque então eles já teriam recebido a sua recompensa. É porque era isso que os fariseus e que os escribas da época de Cristo faziam. Davam esmolas para serem reconhecidos, oravam em lugares de destaques nas praças e nas sinagogas para serem reconhecidos, jejuavam, e quando jejuavam se faziam de contristados, se desfiguravam para que as pessoas olhassem para eles e reconhecessem que eles estavam jejuando. E Jesus diz para os seus discípulos, eles já receberam a recompensa. Quando vocês derem esmola, quando vocês ofertarem a alguém, não deixem que ninguém note. Sejam discretos. Quando vocês orarem, entrem no seu quarto e orem ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que ouve em secreto os recompensará. Quando vocês jejuarem, unjam a cabeça, lavem o rosto, para que Deus reconheça isso. Então, é importante que nós tomemos como lição as palavras de Cristo e que nós entendamos. Há uma recompensa pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas as coisas que nós fazemos aqui são para a glória do Senhor. E a própria palavra diz que nós devemos de honrar quem tem honra. Aí tem um provérbio de Salomão que diz, não sejam os teus lábios que te louvem. Ou seja, é natural que pessoas sejam reconhecidas. Agora, nós não devemos de buscar esse reconhecimento. Você tem desejo de orar pedindo que a vontade de Deus se faça, mesmo quando ela não se encaixa nos seus planos? Isso é algo que todo cristão deve fazer, irmãos. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ou seja, a vontade de Deus deve ser feita, a vontade de Deus deve prevalecer, independente da minha vontade, independente dos meus planos. E às vezes Deus frustra algum plano, algum projeto, ou adia a realização de alguma coisa nas nossas vidas. E às vezes nós não entendemos. Em alguns momentos até nos irritamos, ficamos chateados. Mas nós devemos de confiar em Deus, porque Deus ele cuida de nós como um pai amoroso. E como um pai amoroso ele nos livra do mal, das injustiças, daquilo que poderia nos causar danos, nos magoar. Então, em alguns momentos, as nossas vontades vão se frustrar. E nós devemos de ficar agradecidos a Deus e não nos decepcionarmos. E não esfriarmos e não nos distanciarmos de Deus, porque às vezes um não ou um agora não da parte de Deus não significa que lá no futuro Deus não vai nos dizer um sim. Talvez o não de agora significa: filho, filha, tu não estás preparado para isso que tu me estás pedindo. Por isso, não te darei agora. Mas te farei amadurecer, te farei crescer. E um dia tu estarás preparado para receber o que me pedes. Talvez seja isso que Deus esteja nos comunicando. Agora, quando nós notamos que esse tipo de coisa nos frustra, nós devemos de nos arrepender e pedir que Deus nos conduza pelo caminho da maturidade, da gratidão, do contentamento para com Ele. Nós fizemos vários questionamentos aqui. Se porventura você se apercebeu em alguma dessas perguntas, e depois você pode voltar na apostila, relê-las, refletir novamente a respeito delas. E se existe algum motivo impuro, algum motivo superficial, algum motivo egoísta por trás dos seus pedidos, dos seus desejos, isso é pecado e você deve confessar. Você deve pedir a Deus que Deus lhe dê propósitos adequados, propósitos fundamentados na palavra dele e na vontade dele. Propósitos que o levem a amar a Deus e a servir o Senhor de maneira incondicional. Meus irmãos, já é avançado o nosso tempo e hoje nós precisamos parar por aqui e na próxima semana nós concluiremos esse ponto que trata dos pecados de pensamentos. Vamos nesse momento orar a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos estudando a sua palavra, meditando em coisas que podem ser empecilhos e que podem causar separação entre nós e o nosso Deus e que podem impedir a verdadeira santidade que nós devemos de viver por intermédio das nossas vidas? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu, meu Deus. Louvado seja o teu nome, papai amado, porque mais algumas áreas da nossa vida foram expostas, foram trazidas à tona, Pai querido, nós fomos chamados a uma reflexão a respeito de pensamentos que talvez até alguns de nós nem tenhamos parado para pensar, Pai querido, que são pensamentos pecaminosos, que são áreas da nossa vida que nós não tratamos, Pai querido, e que agora o Senhor nos deu a oportunidade de tratar. Paizinho Santo, dá direção para as nossas vidas, torna-nos sensíveis à Tua palavra, ajuda-nos a andar no Teu caminho e de acordo com a Tua santa vontade, Pai querido. Perdoa os nossos pecados e forma mais do caráter de Cristo nas nossas vidas, Senhor, eu te peço. Ajuda-nos nesse sentido, porque nós precisamos de Ti, Papai.
Abençoa teu povo, Senhor amado. Faz-nos santos, Pai querido. Guarda, Senhor, a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor Todo-Poderoso, a nação brasileira e livra-nos, Senhor, do coronavírus, Papai. Senhor, também, no próximo domingo, pela tua graça, nós vamos estar retornando às reuniões da igreja, Papai. Eu quero pedir-te, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso retorno, que nós possamos oferecer um culto, Pai querido, agradável, um culto aceitável ao Senhor, um culto que glorifique o teu santo e bendito nome, Papai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu aqui de meditarmos na tua palavra, Papai. Abençoa o teu povo que está ouvindo, Pai querido, esse estudo, Pai. Dá a todos uma boa noite de sono, Pai querido, e que o restante dos dias, Senhor, desta semana sejam vividos na tua presença, Senhor, e com a mente colocada em ti, meu Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a todos um excelente final de noite, uma boa noite de repouso na presença do Senhor.